Capítulo 14, verso 22. Muito lindo esse texto, já estudei várias vezes, mas hoje de forma especial eu quero compartilhar com os irmãos esse versículo, visto que nós estamos estudando todo o livro de Atos e a ação do Espírito Santo na igreja primitiva. Então nós vamos estudar o capítulo 14, que fala do segredo de um verdadeiro servo de Deus ficar firme na presença do Senhor Jesus. Todos acharam? Digam amém? Amém. Olha aí o que diz o texto. Vou esperar mais um pouquinho, né? Então nós vamos aguardar. Atos 14, verso de número 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Fale assim comigo: permanecer na fé. Permanecer na fé. Ficou bom, pode se assentar, glorificando o nome de Jesus. Antes de nós chegarmos aí nesse capítulo 14, verso 22, nós temos uma série de acontecimentos que se deu através do apóstolo Paulo e do irmão Barnabé. Nós paramos no capítulo 13, na quarta-feira passada. Os irmãos que estavam sabem que eles foram expulsos da Antioquia, da Psídia, e eles saíram sacudindo o pé de lá. Quem lembra disso, diga glória a Deus. Eles foram expulsos de lá e eles cumpriram o que Jesus falou: se não receberem vocês bate bem o pé da poeira, né, a poeira do pé, e sai da cidade, né? Olha lá, Jonas esperto, já colocou ali, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés partiram para Icônio, né? Então eles foram no capítulo 14, que é lá da chegada deles nessa região, nessa província chamada Icônio. E foi maravilhoso o que Deus fez, e nós vamos aprender aqui nessa noite. Então o capítulo 14 nos inicia dizendo que em Icônio, como disseram no versículo do capítulo anterior, eles entraram juntos. O segredo de uma igreja que vence, uma igreja que está unida na presença de Deus. Vou dar um exemplo disso para você, né? Eu já no começo, quando nós começamos a igreja aqui, né, era praticamente eu e a Deus para tudo, né? Ou a minha sogra também que veio conosco, então era mais difícil. Mas hoje nós viemos aqui em 4 da tarde, enquanto elas estavam em 3, lavando com a vaca por fora, tudo, né? Nós chegamos aqui já era 2 horas, lavaram tudo por fora e por dentro também. Eu estava terminando a instalação da parte da multimídia. Então, quando nós estamos juntos, irmão, nós vencemos mais fácil as nossas batalhas. É muito mais fácil, né? Se você está sozinho, você tem que fazer uma coisa, né, irmão? Depois tem que fazer outra, depois tem que fazer outra. Você cansa, você desanima, mas junto, irmão, nós vencemos as nossas pelejas. Orando pelos outros, é assim que Deus nos dá vitória. Então, diz que eles entraram juntos no templo, na sinagoga dos judeus. Inclusive,
era uma estratégia de Paulo, e a estratégia de Paulo era sempre ir no ninho de Satanás, né? Paulo ia sem medo, ia direto na veia mesmo, ele não ia evangelizando na cidade, não. Ele ia lá no templo, e nós vimos no capítulo 13, que ele entrou na sinagoga, ficou lá no final do tempo, né? Sentou quietinho, como quem não quer nada, e o povo agitava, dizendo: uma oportunidade para Paulo, ele tem algo de Deus para falar. E ele sempre fazia isso, ele ia na sinagoga, e dessa vez eles foram juntos, e eles já começaram a pregar a palavra do Senhor Jesus. Olha o que diz esse versículo, que quando eles entraram junto na sinagoga, eles falaram de tal modo, essa expressão está dizendo, eles, com tanta força, com tanta autoridade, eles pregaram com tanta graça, que creu uma grande multidão, a ponto de não ser só os judeus do templo, mas também gregos. Dentro do templo, nessa região de Icônio, onde tinha muita sorte de deuses, tinha gregos também. Gente, o grego é alguém que tem a maioria da sorte de religiões do mundo, eram os gregos. Eles tinham, inclusive, a maioria dos deuses romanos, ele vinha da cultura grega. Quem está acordado, diga glória a Deus. É um pouquinho chato a introdução, mas é necessário que se preste atenção. Então, Lucas faz questão de registrar que não foi só judeu, mas também gregos, quer dizer, gente que outrora conhecia toda sorte de deuses, mas ao ouvir a ousadia da pregação de Paulo, disseram: eu quero Deus, esse homem na minha vida também. Porque você pode falar bem, pode pregar bem, pode ter teologia, pode ter curso de capelania, né? Pode ter toda sorte de funções aí no reino de Deus, mas o que faz pessoas se converter é a graça e a ousadia da pregação da palavra do Senhor. E quando eles pregavam o Evangelho, diz a palavra que muitas pessoas creram, uma grande multidão, mas como sempre no verso 2 também diz que não tinha muitos judeus que não criam, mas os incrédulos começaram a incitar e irritar contra os irmãos. O ânimo dos gentios, quer dizer o que? Os judeus começaram a ameaçar os que estavam se convertendo. Vocês vão morrer junto com eles, pode ser negócio, heresia. Eles não aceitavam muito essa questão, né? Mas o versículo de número 3 nos diz que eles detiveram-se, pois, vírgula, quanto tempo, irmãos? Quanto tempo, irmãos? Muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Você sabe por que as pessoas não se convertem hoje, irmão? Porque não se fala de Cristo nas mensagens. Eu vou pregar em algumas igrejas, às vezes os irmãos, alguns nos acompanham, o Josi também, né? E às vezes a gente chega para o pastor e diz: pastor, quanto tempo é para me pregar, para me devolver? E a pessoa dá para nós 20, 25 minutos, irmão, dá uma tristeza no coração, porque o que converte o pecador é a palavra do Senhor. É o tanto que nós investimos de tempo falando no nome de Jesus, da palavra do Senhor Jesus. E tem um texto de João 8 que nos diz que se nós conhecemos a verdade nos libertará. E Jesus Cristo, homem, disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E quanto mais nós conhecemos a verdade, mais ela nos liberta. Quanto mais nós conhecemos Cristo, mais Ele vai limpando a sujeira da nossa vida. E o texto diz que Ele falava muito tempo. Quer dizer o quê? A pregação, ela exige tempo, ela exige falar de Cristo, ela exige, irmão, é gostoso quando você senta para ouvir e passou uma hora e você não viu. Você, meu Deus, já está no fim do culto, passou uma hora e meia, e você quer mais, porque a palavra tem esse poder, meu irmão. Se você senta a ouvir alguém falar de toda sorte de coisa aí, numa palestra de nutrição, uma palestra de não sei o quê, uma palestra logística, uma palestra de toda sorte de coisa, vai chegar meia hora, 40 minutos, você vai ficar fatigado. Mas a palavra de Deus, não. Quanto mais nós ouvimos ela, mais nós queremos ouvir, porque de dentro de nós estão jogando rios de águas vivas. E isso é o que eles fizeram. Eles pregaram muito tempo, diz o texto, com autoridade, uma pregação cheia de Deus, de Jesus Cristo. O que diz o verso aí no final dele? Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Se fizessem o que, irmãos? Sinais e prodígios. Sinais
prodígios acontecem quando se é pregado a palavra do Senhor Jesus. Eu vou repetir para você entender. Não fica indo atrás de gente aí que não tem pregação, é só milagre, é só não sei o quê, irmão, porque até demônio faz milagre. Até demônio, tem inúmeros textos aqui que ele coloca enfermidade, tira enfermidade e faz enganar Deus, às vezes impossível os crentes. Mas o verdadeiro sinal, ele é precedido de uma palavra bíblica cristocêntrica da igreja. Você pega Cristo aí, pelo poder de Cristo, Jesus permite. Jesus o que, irmãos? Permite. Jesus permite que a graça dele se cura e milagres acontecem no meio do povo. Então Jesus diz, já que eles estão crendo e crendo na palavra, eu vou permitir que Paulo e Barnabé façam sinais. Quando eles iam pregando, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram resultado de muita pregação. O que acontecia? O Senhor confirmava a pregação com sinais. Ele confirmava a pregação deles quando eles iam pregando com os sinais. No verso de número 4 diz que a pregação mexeu tanto com a cidade. Olha o que diz, irmão, que lindo. Dividiu a multidão da cidade. Dividiu-se a multidão da cidade. Irmão, para uma pregação dividir uma cidade, ela tem que ser muito cheia do Espírito Santo de Deus. Olha o que está acontecendo aqui, irmão. Hoje, já vamos pensar quantas culturas tem em Foz do Iguaçu? Alguns historiadores que têm, pesquisadores que têm mais de 100 religiões em Foz do Iguaçu hoje. Nós temos toda a sorte, vocês imaginarem, de pessoas, de culturas de todo o país, de Argentina, Paraguai, de várias classes sociais, vários tipos de países, e era o que acontecia aqui. Quem está entendendo, diga amém. Era o que acontecia aqui. Ele tinha grego, tinha judeu, não bastava isso, tinha gentios, pessoas que não tinham nenhuma das religiões, mas que conheciam inúmeras sorte de religião. Mas após a pregação de Paulo e Barnabé, só tinha duas: ou você cria em Cristo ou era judeu. Dividiu a cidade, foi dividida literalmente. As pessoas não sabiam mais, porque era muito forte o que Paulo estava pregando, a ponto de dividir-se a multidão, dizendo: não, o que você é a partir de hoje? Eu sou judeu ainda, eu quero saber se não, mas eu sou aquilo que o apóstolo pregou, agora eu sou do Senhor Jesus Cristo. A pregação foi tão forte que eles acabaram dividindo a cidade entre judeus e apóstolos, aqueles que criam em Jesus e aqueles que só criam na pregação do judeu. Então foi tão forte a ponto de isso acontecer. Que bom que seja, irmão, que nossa pregação seja tão forte que Cristo permaneça e prevaleça sobre essa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 5. Aconteceu um motim. O povo ficou: peraí, vamos ter que resolver. Só vai poder existir uma aqui. Então, havendo um motim, o que é um motim? Um líder rebelde convida outras pessoas para dizer: nós não aceitamos isso, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para insultarem e apedrejarem. Então o que está acontecendo aqui? Os líderes judeus que não aceitaram a pregação de Paulo, e os gentios que não eram nem crente, nem judeu, nada disso, que não queriam aquilo ali na cidade, se juntaram para poder apedrejar Paulo. Olha o que diz o verso 5. Eles tentaram matar Paulo, tentaram fazer isso para poder. É terrível, né, irmão? Se fosse para fazer o bem, o povo não se junta, né? Para fazer uma campanha para recolher alimento, comida e tudo, ajudar alguém, não faz. Mas quando é para fazer o mal, o povo vai primeiro pegar o pau, né? Pegar a estaca ali e sair fazer isso. Então aconteceu aqui, eles se uniram, eram muitas religiões, mas eles se uniram com o propósito de matar Paulo. E o desejo deles era que ele morresse. Mas eles não sabiam, irmão, que crente só morre quando Deus quer que ele morra. Pode ir para o mundo, pode voltar, pode sair, pode ficar. O diabo só vai matar quando Deus disser: é a hora de ele morrer, senão não. Verso de número 6, por favor. O texto diz que, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Olha aqui para mim, irmão. Tem hora que não é para você brigar. Tem hora que não é para você querer defender Deus. Tem hora que não é para você querer. Vou te dar um exemplo bem fácil. Que você quer lá no meio de Deus parente, né? Um não é crente, outro é, e começa uma discussão, uma briga. Tem hora que é a melhor coisa você pegar e dizer: não, você não quer, Deus te abençoe, foi embora. Não é para discutir, irmão. É para você levantar e sair daquele lugar. Não adianta.
Tem hora que não adianta você começar uma discussão, uma briga, porque se o Espírito Santo não convenceu, se a pregação não convenceu, não vai ser tão briga que vai convencer aquela pessoa. Não adianta, você pega briga com a família, briga com um parente, com um ciclano, com A, com B. E nesse momento o Espírito Santo permitiu que eles ficassem sabendo. E Paulo, irmão, como era corajoso, ele podia ficar ali até o norte e lutar por Cristo. Mas o Senhor disse, não, sai daí, não adianta, não é hora de vocês ficar brigando, porque Deus ainda tinha muita coisa para realizar através do Paulo. Então tem hora que não adianta você ficar discutindo, deixa aquela pessoa e continua fazendo a vontade de Deus, né? Porque há uma passagem na Bíblia que diz que há vários tipos de solos, né? O fértil, aquele que tem pedra, aquele que tem espinho, mas onde tem um solo fértil, a palavra de Deus cresce e ela dá fruto no coração da pessoa. Se você vê que a pessoa não quer receber Jesus, não perca tempo, né? Tem alguém que está cedendo, dizendo, Jesus, eu quero conhecer mais do Senhor, envia alguém aqui para falar mais de mim, como foi o caso no capítulo anterior do governador, do procônsul, como foi o caso de Cornélio no capítulo 10, que tinha desejo de conhecer a Cristo, então Deus enviou uma pessoa lá. Então não perca tempo, irmão, tem um monte de gente querendo ouvir falar de Jesus, e Deus vai usar a tua vida para fazer isso, para pregar a palavra do Senhor. Verso 7 diz que eles pregavam o Evangelho. Eles faziam o que, irmãos? Pregavam o Evangelho. Mas nós vamos te tirar dos lugares mesmo, irmão. Porque onde você está, você não pode fazer a obra de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Mas Deus te tira. Você está num lugar e quer ficar ali brigando e discutindo. Não, tem que fazer a obra que Deus. Não, sai daí, rapaz. Eu quero te levar para outro lugar para fazer a minha obra. Deus tirou eles de lá e foram para outra cidade para pregar o Evangelho. Deus não queria que eles ficassem ali brigando. Eu já falei aqui na quarta passada, né? A Josi até me corrigiu depois, eu não citei o autor, que diz que Deus não quer que nós sejamos advogados dele, Deus quer que nós sejamos testemunhas, né? Nós falamos aqui na quarta passada sobre isso, sobre as testemunhas que testificavam que Jesus tinha ressuscitado. Não adianta, irmão. Deus não quer que nós fiquemos brigando pelo Evangelho. Deus quer que as pessoas olhem para a nossa vida e digam assim, eu servo do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus quer, irmão. Diga glória a Deus, aleluia. Não, deixa. Se ninguém quer, vai para outro lugar e fala de Jesus, prega a palavra. Diga que Jesus é maravilhoso. Se a pessoa quiser, você continua falando de Jesus para ele. Versículo de número 8. Estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Versículo de número 9 e 10. Esse ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Você sabe com quem que Paulo aprendeu isso aqui? No colégio apostólico com Pedro, quando ele estava aprendendo com Pedro, e Pedro chegou na entrada do templo e viu que tinha um homem ali que estava mendigando. Paulo vê Pedro dizendo, eu já preguei, nós já aprendemos isso aqui no capítulo 3 de Atos, que Pedro ele disse com os irmãos, nós não temos nada para dar para ti, rapaz, mas nós temos uma coisa, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele disse, peraí, então você só está falando, vamos ver se funciona esse negócio mesmo. Rapaz, em nome de Jesus, levanta e põe sobre teus pés. Ele saltou e andou. Por causa do poder, eu falei isso aqui para os irmãos agora mesmo. Quando a palavra é pregada, quando é ensinado o Evangelho, Jesus mesmo permite que os sinais aconteçam. Agora as pessoas não pregam 10 minutos, 20 minutos, nem meia hora sequer sobre a palavra e querem que fiquem implorando para Jesus fazer milagre, mas Jesus não vai fazer. Mas quando se é pregada a palavra, você diz, eu vou confirmar essa palavra com sinais. Glória a Deus. Sinais. O versículo de número 11. Olha que coisa terrível isso aqui, irmão. Presta atenção. 11, versículo 11, capítulo 14, versículo de número 11. Olha aí. E as multidões, vendo o que Paulo fizeram, o que Paulo fizeram? Disse para o moço que nunca tinha andado, levanta e anda, se endireita. Levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica. Essa língua aqui não era em grego, nem aramaico, nem hebraico. Imagina a dificuldade para Paulo não pregar nesses lugares, né? Mas ele estava lá. Em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens
e desceram até nós. Preste atenção aqui. Quando eles viram que Paulo e Barnabé estavam realizando milagres, alguém começou a dizer na língua deles: esses homens aqui são deuses. Os deuses desceram no meio de nós, estão aqui no meio de nós. Versículo de número 12, Josué, por favor. E chamaram Barnabé de quê? Júpiter. E de Paulo chamaram de quê? Mercúrio. Porque esse era o que falava aqui para mim. Tinha uma lenda na cidade, escute, de que tinha dois deuses chamados Júpiter e Mercúrio, que vez ou outra desciam no meio dos homens e faziam sinais do milagre. Tinha pessoas, até que eu não vou trazer essa história, e lá inclusive nessa cidade que já tinham visto, mas sabemos que é demônios, né? Esses deuses descer e fazer os milagres, e o texto diz então que eles disseram: olha, esses dois aqui é Júpiter e Mercúrio, eles são iguaizinhos. Até, eu não vou ler aqui para os irmãos, mas até tem historiadores que dizem que Paulo e Barnabé tinham as mesmas características desses dois deuses, Júpiter e Mercúrio. E o versículo 13, Josué, por favor, diz que tinha até um templo naquela cidade, olha só, e tinha um sacerdote para esse Deus. Olha o nível de idolatria que tinha nesse lugar, olha só. E o sacerdote de Júpiter era um sacerdote cujo templo estava na frente da cidade. O que aconteceu aqui? Quando chegou a notícia para esse sacerdote, dizendo: ó, Júpiter desceu no meio de nós. Vocês sabiam que até hoje tem gente que idolatra essas coisas? Tem pessoas, irmão, que idolatram, até hoje creem em horóscopo, não sei o que, e creem nisso. Então, nessa cidade, onde Paulo chegou para pregar, tinha uma entrada na cidade, um templo para Júpiter. Olha que coisa louca! E eles ali estavam trazendo o quê? Touros e grinaldas. Queria com uma multidão sacrificar. Imagina Paulo e Bernabé pregando que só tem Jesus e Cristo, só tem Jesus que salva, só Deus é que faz milagres, só Deus que salva por Jesus. Aí eles fazem um milagre, daqui a pouco alguém começa a falar no idioma deles: esses dois são deuses, são Júpiter e Mercúrio. E aí o sacerdote lá atrás, então, aí aquele sacrifício que era o que ele ofereciam para Júpiter, que era o quê? Touros e grinaldas. Que grinaldas? Eram touros e grinaldas de flores, né, irmão? Grinaldas, eles botavam nas cabeças do bicho ali e traziam para oferecer como sacrifício. Mas agora nós vamos entrar no verso 14 e nós vamos entender aquilo que Deus quer falar conosco, que é o segredo de um verdadeiro servo de Deus e como ele permanece firme na fé. Você está acordado? Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Versículo 14. Vamos ler, Josué, por favor, o que diz. Vamos fazer a leitura. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão. Rasgar a veste para um judeu, irmão, é o pior sinal de indignação que existe. É pior do que você sair aí fazendo protesto, é muito pior. Se um ser humano judeu rasgasse as vestes, pode ter certeza que ele tinha um motivo muito sério. Então Paulo e Barnabé rasgaram as vestes, pularam no meio do povo, estava com aquela euforia, achando que eram deuses que estavam ali, e eles começam a clamar, dizendo: olha aí que coisa linda, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas verdades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto tem. Primeira coisa que Paulo nos ensina sobre o segredo de um verdadeiro servo de Deus: ele jamais toma a glória de Deus para si mesmo. Do tipo para irmão, se você achar uma brecha, ai, como eu canto bem, como eu prego bem, como meu Deus, que já vi aquele irmão, como fala bem, como canta bem. Quando ele prega, eu gosto disso, é quando é ele que prega. Eu gosto disso, é quando é ela que prega, irmão. Toda a honra e toda a glória para o nosso Senhor. Paulo e Barnabé nos ensinaram isso. Segunda coisa é reconhecer o que eram os humanos. Olha aqui para mim, irmão, você não é super-herói. Você não é um super crente.
senhor é pastor. O que faço aqui, então? Para você é mais sócio que nesse tempo dentro da igreja. Aí que é pior, porque quanto mais é dado, mais é. Deus não vai cobrar de novo por ti, vai cobrar de mim, irmão, que conhece o filho de cabo a cabo, que ensina, que prega. E tem gente que acha, irmão, que as pessoas são super-homens. Nossa, que mulher de Deus que prega. Mas também tem falha, irmão. Também precisa da graça, também precisa de Cristo. Aí acontecem os escândalos. Quando nós vemos aí na internet pessoas que eram admiradas por homens e mulheres idolatradas, e quando falham, o povo sai destruindo a internet. Porque acha que era, nossa, uma grande pregadora, um grande pregador. E quando é, irmão, acabou, destrói. É famoso dizer, cancela na internet, né? Não sei como é que se faz isso, se tem um botão de cancelar, né? Cancela a pessoa na internet e a pessoa fala, nossa, a pessoa não é ser humano, se ela achou, ou melhor, não é um super-herói, se ela achou que ela era, por isso que ela acabou caindo no seu erro, porque Paulo está dizendo, gente, pelo nosso poder e da nossa força, jamais nós fazemos isso aqui, isso que é graça, é o Senhor Jesus Cristo, é poder de Deus, não porque nós merecemos, mas porque Ele nos deu graça. Paulo está ensinando eles a ser o verdadeiro servo de Deus. Convertam-se dos vossos ídolos, vossas vaidades. Olha aqui para mim, irmão. Aí você vai dizer, não, pastor, é só eles que têm ídolo, né? Júpiter e Mercúrio seja mais. É, irmão, será que nós não tem ídolo? Será, irmão? Ai, meu Deus do céu, como eu gosto de ver aquele ciclano pregar. Ai, como eu amo aquela Beltrana. Mas amo alguém na internet, né, irmão, que hoje está mostrando para a Josi, uma pessoa aí, não vou falar o nome, nós gravamos as mensagens. Está lá, né, irmão? Mostrou vídeo na rede social, tinha que ter segurança, pregador, né? Tinha que ter segurança. Como se fosse um Deus. Você sabe que essa pessoa tinha que ter dito, eu sou homem como vocês todos. Levante o olho na cabeça. Por que vocês querem tocar em mim? Por que vocês querem me abraçar? Eu não sei de ser famoso, irmão. Eu já não sei, vocês estão querendo abraçar um homem pecador, estão querendo beijar, estão querendo lamber os pés de gente que nem você, irmão. Não, é tudo graça, é o Senhor Jesus Cristo. Nós não merecemos nada, nós somos tudo falho, irmão, nós precisamos de Cristo. Se a pessoa se exibe lá na rede social, olha como o povo me é. É perigoso, irmão. Nós vamos falar sobre isso aqui no seminário para obreiros. Você sabia, irmão, que o dom é mais perigoso do pecado? Eu vou te provar pela Bíblia. Porque o pecado, você sabe que está pecando e ele fala no teu ouvido, você está pecando. Mas o dom, irmã Jovina, diz, olha como tu ama o cara. Olha como você fala bem. Olha como você prega bem. A pessoa vai chegar lá em cima do salvo, Jesus vai dizer, não te conheço. Como se eu pregava, eu cantava, mas eu nunca te conheci. É perigoso, irmão, o dom. Por quê? Porque ele nos faz achar que nós somos alguma coisa, nós não somos nada. Nós somos pó na terra. Nós somos seres humanos carentes da graça de Deus. Tudo é para a glória do nome de Jesus Cristo. Tudo. Até o arzinho que você está respirando aí. Não é nem você que respira, mas Jesus que está dando fôlego para você. Está em Gênesis, irmão, que o homem é a coesão da terra e Jesus soprou sobre as narinas dele. Então o ar que nós respiramos é dele, não pertence a nós. E Paulo disse, converta desses ídolos de vocês, pelo amor de Deus. Nós somos gente que nem vocês. Foi Deus quem criou tudo. Olha o que ele diz, que fez o céu, que fez a terra, o mar e tudo que é mesmo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque existe um Deus para cada uma dessas coisas. Existe um Deus para o céu, um Deus para a terra, para o mar, um Deus. E Paulo vai pregando e falando o segredo de uma pregação verdadeira, dá toda a glória para Deus, toda a glória para o Senhor Cristo. Ele ainda vai falando, vamos continuar lendo, José o 18. O qual nos sendo disfarçados, deixou vocês andar todas as nações em seus próprios caminhos. Paulo está falando da longanimidade de Deus. Deus ainda deu chance para eles. 17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando vós lá do céu, dando-vos chuvas, enchendo o mantimento e da alegria os vossos corações, e dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões
lhe sacrificassem. Paulo está ensinando a eles que tudo o que acontece debaixo do céu não é por nenhum poder humano, é tudo provindo da graça de Deus. Ele prega, ele ensina, ele fala, ele briga o povo, mesmo assim, querido, com dificuldade, com muita dificuldade. Tem uma tradução, uma versão internacional que diz que eles praticamente quase não conseguiram impedir, de tanto que eles estavam desejosos de sacrificar. Por quê, irmãos? Porque era uma cultura deles. Era uma cultura. E Paulo vai sofrer com isso, porque ele impediu o sacrifício. Para aquele povo era a pior coisa que tem. Vocês imaginam que tinha tanto tempo na cidade para junto. Quem está acordado, diga glória a Deus. Você impediu o sacrifício para ele. É terrível, irmão. Você imagina aí que vai sair alguém em procissão e fazer um sacrifício para algum Deus desse sistema que tem aí que os irmãos sabem, e nós vamos lá, não vai fazer, se Deus é de mentira, se Deus não vale nada, não é de verdade. Imagina o que ele queria fazer com nós: escorchar nós, expulsar nós, porque o que aconteceu com Paulo. Verso 19: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, o que eles começaram a dizer? Vocês têm certeza que vocês querem pedir um sacrifício a Júpiter? O sacerdote vai orar ali, olha, vocês vão perder as bênçãos da família de vocês. E como eles convenceram as pessoas. Diz o texto que eles convenceram a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, achando que ele estava morto. E eu vou repetir aqui, irmão: o diabo pode achar até que mata o crente, mas a última palavra vem de Deus. Jogaram para fora da cidade, mataram Paulo. Sabe o que eu acho mais lindo? E nós continuamos no segredo do verdadeiro servo de Deus: é que, se for preciso, o servo fiel morre, mas não deixa de falar a verdade da palavra do Senhor. Eu aceito umas coisas, porque senão meus parentes vão brigar comigo. Não. Eu aceito umas coisas, porque senão aqueles amigos vão deixar de ser meu amigo. Não, irmão. Fique sem ninguém, só você e Jesus, mas seja fiel à palavra do Senhor Jesus. Paulo enfrentou até a morte, se fosse necessário, mas não deixou de negar que ele não era Deus e que ele não queria sacrifício, que o único Deus vivo era o nosso Senhor Deus que está no céu. Por causa disso foi apedrejado. Quando que foi a última vez que você foi apedrejado quando você pregou a palavra do Senhor? E você foi dizer: só tem um Deus, só tem um Senhor, que é o Cristo, nosso Senhor Jesus. É difícil. A gente fica com vergonha. Você pegar 5, 6 aí de outra religião, que estão ali reunidos, como é muito comum aqui em Foz do Iguaçu, e você começar a pregar ali no meio, você vai ser esculachado, a pessoa vai se mandar. Nós não vamos ficar ali, não. Paulo diz: pode me apedrejar. Eu vou falar que só tem um Deus no céu, um Deus na terra, e pela sua graça ele nos salvou, que é o Senhor Jesus Cristo. Verso 1 e 22, 20 e 21. Rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho, irmão, olha aqui para mim, o cara foi apedrejado até ficar semi-morto. No outro dia, o que ele está fazendo, irmão? Pregando a palavra do Senhor Jesus. Pastor, eu estou numa luta terrível, caminho para fruta, irmão, o camarada foi apedrejado. No outro dia, ele está lá na cidade: eu quero trabalhar no meu Senhor. Deus está querendo crentes verdadeiros na presença dele. O cara está apedrejado. No outro dia. Volta o vídeo, José, por favor. Entrou na cidade no dia seguinte. E aí, verso 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. Irmão, o camarada não está sendo coach, não. Indo na cidade dizendo: olha, eu tinha 100 reais, Deus me fez 1000. Eu tinha tanto de Deus. Não, irmão, ele está dizendo: eu estou sendo apedrejado, eu sou discípulo do Senhor Jesus Cristo. E a multidão crescia. Ele fez muitos discípulos. Voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Quer dizer o quê? Paulo, mesmo apedrejado com Barnabé, eles pregaram, eles faziam uma obra e eles ganharam muitas almas para Jesus. E agora chega o verso 22, e é onde nós vamos nos ater por aproximadamente 30 minutos. Eu quero que você preste atenção em nome do Senhor Jesus. Verso 22.
que nós fizemos leitura, diz assim: esses discípulos, irmãos, viram Paulo sendo apedrejado, viram ele sendo expulso da cidade. Imagina o ânimo deles, irmão. Se o líder deles estava sendo apedrejado, se o líder deles estava sendo expulso da cidade, a maioria deles disse: se Paulo sair daqui da cidade, nós não aguentamos não. Mas olha só o que Paulo vai dizer para ele. Quem está acordado, diga glória a Deus. Paulo estava confirmando os ânimos dos discípulos. Olha aqui para mim. Essa palavra confirmando, olha só o que ela significa no grego. Verso 22, está ali dentro. Essa palavra confirmando, no grego, episterizo, que é dar a alguém aonde se apoiar. Vou repetir para você, da glória a Deus e aleluia. Paulo estava dizendo assim: vocês estão desanimados, sem força, cansados, mas eu vou dizer aonde vocês vão se apoiar. Agora eu vou dizer para vocês, pode estudar, irmão, só prega o Bíblia, está escrito no seu texto original, significa dar aonde ele se apoiar. Antes de ele ir embora para outra cidade, ele disse: eu vou ensinar vocês, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé. E aí ele diz por quê? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você quer ir para o céu, irmão? Vocês querem ir para o céu? Diga glória a Deus. Então você sabe que você vai passar por muita tribulação. Não acha, irmão, que esse negócio de servir a Deus assim é tudo lindo, tudo mil maravilha, e você dá 10, você ganha 100, você vem e resolve todos os teus problemas. Não. Por muita tribulação nos importa ir para o reino dos céus. E eu quero falar um pouco sobre o que Paulo esteve ensinando, sobre o que é permanecer na fé. Nós vamos falar sobre o sermão que Paulo deu aqui, dizendo a primeira coisa. Eu quero que os irmãos que puderem acompanhar comigo, José, deixei tudo separadinho os versículos. 10 coisas que nós devemos fazer para permanecer na fé do Senhor Jesus. Aleluia. Preste muita atenção, irmão, por favor. Eu fiz toda essa introdução quando nós chegamos aqui. E o primeiro versículo está em Romanos capítulo 2, versos 6 e 7. Para você não se perder, você olha num das telões, porque se você ficar procurando na Bíblia, irmãos, nós vamos tomar muito tempo. Então, preste atenção aqui. Primeira coisa, irmãos, permanecer em fazer o bem. Glória a Deus. Aleluia. Fui apedrejado, mas você vai permanecer fazendo o que é bom. Irmãos, se nós fizermos o céu, é assim. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, ponto e vírgula, a saber, a vida eterna. Ele vai dar para quem, irmão? Para quem com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. A vida eterna é para quem permanece fazendo o bem na presença do Senhor. Nós já fomos aqui no domingo, irmão, pregando que nós não devemos tornar mal com mal. Oh, irmãos, se nós fosse entrar nisso aqui. Nós falamos mal de mim, agora vamos resolver. Hoje nós estávamos vindo para o culto à tarde para fazer essas coisas. Todo mundo estava aí, mas o irmão Duarte veio com nós, porque a memória de 3 de agosto. E aí a PRF estava parando, nós passamos, né? Graças a Deus, tem dia, sempre tive. Fui passando, saímos dentro daquela blitz, os caras estão fazendo. O cara fez o sinal para não parar, mas mandou já ir de volta, né? E aí veio uma pressadinha atrás, bravo, falou do meu lado, aí: você está pagando 10 de pegar, rapaz! Bravo, não sei se eu ocupei com as pistas, mas eu perguntei com ele assim. Não falei nada, irmão, porque, aleluia, o crente cheio do Espírito Santo não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Diga glória a Deus, né? É Deus que faz justiça para ele. E eu falei para ele: esse camarada deve ter chegado em casa com tanta vergonha dele mesmo, porque a pessoa estourada, nervosa, não vai buscar problema com alguém, vem com o outro, não está nem aí, ele fala: que papelão.
Olha o papelão que eu estou fazendo aqui, né? Mas graças a Deus, na nossa igreja, todo mundo sempre permanece fazendo bem, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia por isso, né? E Paulo vai exortando. Então, se nós quisermos ficar firme na fé, diz o texto aí que nós vamos ter a vida eterna, e Cristo vai dar para quem persevera em fazer o bem. Para quem não interessa se vai ganhar algo em troca ou não, e quem vai ter ou não resultado daquilo, não diz assim: Cristo me mandou e eu vou permanecer fazendo o que é certo, o que é bom. Não vou ganhar nada em troca, não tem problema. O importante é obedecer ao Senhor e fazer o bem. Não quero saber se alguém vai gostar ou não vai gostar. Não. Eu quero ser salvo. Paulo está exortando eles a permanecerem. Permanecerem na fé. Segunda coisa que eu devo fazer para permanecer: seguir ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 12, verso 14 e 15, Jôs. 14 e 15. Se temerdes o Senhor, e ouvir e servir, e deres ouvido a sua voz, e não fores rebelde ao mandamento do Senhor, assim vós, como rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Verso 15. Mas se não deres ouvido a voz do Senhor, e antes fores rebelde ao mandamento do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Se a gente quiser permanecer, irmão, a gente tem que obedecer a palavra do Senhor. Gostando ou não gostando, irmão, às vezes dói, mas eu sou crente, eu tenho que fazer o que Deus está mandando. Não adianta. Diga glória a Deus, aleluia. Às vezes dá um negócio em nós, né? Você dá vontade. Agora fala, agora. Não, você vai ficar quietinho, irmão, porque você é servo do Senhor, Jesus. Se obedecer, vocês serão abençoados. Agora, se não, vocês não vão ser abençoados. Terceira coisa que nós devemos fazer para permanecer na fé: permanecer na palavra de Deus. João 8:31. Aleluia. Jesus dizia, quem dizia, irmãos? Jesus. Pois aos judeus que queriam ver, se vós permanecerdes, irmão, não é um dia que esse crente e outro não. Não é um dia eu quero cumprir a palavra de Deus e outra não. Não, um dia eu vou fazer tudo que foi ensinado na igreja e outro dia não. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. No 32, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe que tem gente que não é liberta, irmão? Sabe por quê? Porque não permanece na palavra do Senhor Jesus. Não permanece, não fica firme. Não permanece, não fica. Ele não fala de culto de si. Essa igreja tem um dia, não sei quem veio, queria fazer isso na nossa igreja. Deus perguntou para a sogra, para a Luz, falou: mas de vocês ainda tem culto de ensino? Porque outro dia eu falei com o pastor, eu falei: pastor, por que o senhor tem culto de ensino na tua igreja? Nós tínhamos, mas não temos mais. Ué, por quê? Porque não veio ninguém. Então você não sabe que teus crentes são tudo tribulado. Você tem que obrigar eles a vir para a igreja, irmão. Porque um crente, quanto mais ele conhece a palavra, mais ele quer conhecer o Senhor Jesus. O ensino da palavra não permanece, irmão. Não permanece. O texto está dizendo: volta, Jesus, por favor. Se vós permanecerdes na minha palavra, aí sim eu vou poder dizer: esse é o meu discípulo, aprendeu a crer na minha palavra. Tem gente que não permanece na palavra, vai atrás de revelação disso, daquilo, traz um monte de coisa, mas não quer ouvir a palavra. A palavra de Deus é o que nos liberta, o que nos faz ficar firme, o que nos faz vencer. É a palavra de Deus. E Paulo está exortando
Aleluia. Quem disse isso não foi Paulo. Foi Jesus que disse aos judeus: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês amarem a minha palavra, se vocês viverem a minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Nós vemos depois na Antioquia, nós já estudamos isso aqui. Depois na Antioquia, alguém olhou para os discípulos de Jesus pregando e eles disseram: eles são cristãos. Aleluia. Pela primeira vez, os discípulos, que eram só aprendizes, estavam vivendo igualzinho ao Senhor Jesus. Aleluia. Como é que você faz isso, irmão? Só pela palavra de Deus. Jesus, aleluia. Quarta coisa que eu devo fazer para permanecer na fé: viver no amor de Cristo. João capítulo 15, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Isso aqui é para você que está fraco, irmão. Para você que está desanimado. Para você que talvez até falhou, até pecou. Qual o segredo para permanecer na fé? Permanece no amor do Senhor Jesus Cristo. Não sai, ele está dizendo: eu te amo, eu te perdoo, fica aqui. Não sai, permanece, se esforça, fica no meu amor. Eu te abraço, eu te ajudo, eu te amo. Não sai, não sai. Você está fraco, eu vou te levantar. Você está cansado, mas eu vou te animar. Permanece no meu amor, porque o Pai me amou. Eu amei vocês, então fiquem aqui, porque se eu amar vocês, o Pai também vai amar vocês. Sabe quando Deus ama um crente, irmão? Quando Cristo está nele. Quando você está em Cristo, irmão, Deus olha para você e diz: meu filho comprou ele, então ele também faz parte do processo. Louvado seja o nome de Jesus. Permanecendo no amor. Não saia do amor. Eu tenho a autoridade de Deus para dizer para você fechar os seus olhos, porque Jesus está dizendo para alguém nessa noite: permaneça no meu amor. Não saia do meu amor. Não saia da minha graça. Você é falho, você é pecador, você é homem, você é mulher. Não saia do meu amor. Permaneça. Não deixa. O diabo, o inimigo da nossa alma, vive nos acusando: você é falho, você é pecador, você não merece estar na igreja, você não devia nem orar, Deus não vai nem te escutar. E Jesus está dizendo: se você permanecer aqui, eu vou continuar te amando, se Deus chegar na minha presença. Não saia, não abandone o amor de Cristo. Jesus jamais vai deixar de te amar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Permaneça no amor de Cristo. Permaneça. Se você quer ficar firme na fé, permaneça. Vai ter dia que você não vai ter força, só o amor de Cristo mesmo. Vai ter dia que você vai querer dizer assim: eu estou agitando tudo. Jesus vai dizer: eu te amo tanto que eu não vou deixar você fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta coisa: permaneça na graça de Deus. Atos 13, verso 43. Nós falamos isso aqui na quarta passada. Atos 13, 43. Por favor, Luz. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos e religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava. Paulo dava: ó, irmãos, permaneçam na graça de Deus. Paulo está xingando eles. O diabo vai falar que vocês não valem nada, o diabo vai falar que vocês não são crentes, o diabo vai falar que vocês não ficaram na igreja, vai dizer que vocês não merecem Cristo. Mas permaneçam na graça do Senhor Deus. Hoje que tudo é graça, irmão. Você acha que eu mereço aqui? Você acha? Talvez o pior que você me junto, irmão. É graça, é graça. É graça, é graça. Você já reparou para você mesmo quando você está murmurando, irmão? Você já reparou quando você está murmurando, irmão? Ninguém quer você por perto. Eu acho que como se eu fosse Jesus, eu tinha ó. Se eu fosse Jesus, se fosse o Espírito Santo, se manda, chato, murmurando, reclamando, nada tá bom. Mas a graça de Deus nos aperfeiçoa. Permaneça na graça.
permaneçam na graça, não saia da graça. O que faz você ficar firme na graça do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ficar firme na fé, irmão? Fica na graça. Aleluia. Vem se arrastando, mas vem. Vem desanimado, mas vem. Por graça que você está aqui. Ora, dobra o joelho à meia-noite, por graça. Irmão, tem vezes que eu dobro o joelho, eu não tenho nem o que falar com Deus. Mas eu estou ali, Deus, eu preciso da tua graça. E o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, vai dizer: Deus, ele está falho, está pecador, está sem força, mas ele está pedindo a tua graça, ajuda ele, meu irmão. É graça, irmão. Nunca vai ser por força nossa, por graça. Por graça do Senhor. Permaneça na graça. Aleluia. Sexta coisa que devemos fazer, permanecer na fé. Atos capítulo 14, verso 22. Mesmo que nós lemos. Confirmando os ânimos dos discípulos, dando apoio para os discípulos, exortando-os a, acho que eu li o versículo, isso, permanecer na fé. Exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmão, tem coisa que você não vai entender. Só vai ter que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Olha aqui para mim, no nome de Jesus, só aqui para mim. Sou bem grandão, para você ver. Okay? Tem coisa, irmão, que você no dia vai chegar um dia, isso é permanecer na presença do Senhor. Você vai ter que olhar e dizer: Deus, eu não entendo o que está acontecendo. Não sei o que eu fiz para isso acontecer, mas eu creio que tu está no controle de tudo. Isso é um crente que permanece. Quem não tem fé, esquece que foi uma coisa. Estou tanto tempo servindo a Deus, estou tantos anos orando, estou tanto tempo na igreja, olha só o que está acontecendo. Acho que Deus nem sabe mais quem que eu sou. Ele se manda, desanima, larga tudo. Mas a pessoa que está firme na presença de Deus, ele permanece na fé, ele crê do Senhor Jesus. Aleluia. Está no controle de todas as coisas. Paulo estava exortando eles a permanecer na fé. Aleluia. Fica firme na fé, irmão. Mesmo que você não está entendendo nada, você não está crendo, você não sabe o que está dizendo, Deus, pelo menos eu vou ficar aqui. Aleluia. Eu não vou, eu sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui. Esse lugarzinho da cadeira aqui é meu, Senhor. Eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo. Se eu estou aqui, Jesus, eu creio que está no controle de todas as coisas. Tu está controlando a minha vida. Eu vou permanecer na fé. Eu vou permanecer. Mais alguém aqui vai permanecer firme na fé? Eu não vai. Oh, aleluia, Jesus. Sétimo. Que devemos fazer, sétima coisa que devemos fazer para permanecer na presença de Deus. Romanos 11, 22. Permanecer na benignidade de Deus. Volta o 11, por favor. É difícil falar isso aqui, eu não vou falar. Porque se Deus não poupou os anos naturais, teme que não te poupe antes também. 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade. Se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Eu vou explicar isso aqui para você entender. Paulo está pregando no capítulo 11 sobre o que Jesus fez. Ele pega uma árvore que se chama jambuzeiro. Quem já ouviu essa passagem aqui? Tem um jambuzeiro. E ali é cortado os ramos e enxertado outros. Você, irmão, é enxertado em Cristo. Você não era judeu, você não era merecedor da graça, mas foi cortado alguns raminhos para você ser enxertado na graça do Senhor Jesus Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui aos romanos: considera, pois, a bondade e a severidade. Os ramos que caíram vai ter severidade, mas para contigo benignidade, se permanecer. Se tu permanecer, você não vai ser cortado.
Paulo está dizendo, permanece enxertado na videira, permanece na igreja. O segredo para você ficar firme, irmão, é permanecer na casa do Senhor Jesus. Isso aqui eu já usei, irmão. Sarvona aqui, presta atenção. Imagina que essa igreja aqui é um troncando, irmão. E você está enxertado nela. Você precisa permanecer na sua benignidade. Sabe o que é benignidade, irmão? É o dono da Josué, ele vai cortar os galhos para poder enxertar o outro. Para poder enxertar um galho que não nasceu ali, que não cresceu ali. E você, até você, se você estudar e continuar lendo os próximos versículos, você vai ver que o Paulo está falando ali, se você nem merecia estar enxertado aqui, não adianta você querer ser melhor que os outros ramos, é benignidade de Deus, permanece enxertado na videira, no jamuzeiro. Quer dizer o quê? Você nem merecia estar na igreja, fica quietinho aí, dando glória a Deus, que você já ganhou mais que merecia. Paulo está dizendo, você já ganhou mais que você merecia estar dentro da igreja. Permanece. Aleluia. Comprar nós, irmão. Jesus já comprou, que é o mais difícil. Agora nós temos que permanecer enxertado. Temos que permanecer. Como eu falei antes, vem sem força, vem desanimado. Mas vem, diga Jesus, eu estou aqui, eu não saio da tua presença. Sem entender nada, eu tenho fé. Eu estou aqui, eu permaneço. Eu quero que os irmãos leiam em casa o capítulo 11 de Romanos. E até talvez a Jesus me lembre de mandar depois no grupo isso, porque é muito importante essa história. É maravilhosa e nós não vamos nos ater aqui porque não temos tempo. Sétima coisa, permanecer na benignidade de Deus. Ou como aquele louvor da bondade de Deus, né? Deus é tão bom que nós não merecíamos estar aqui. Olha quem que nós é, irmão. Olha quem que você é. Você sabe quando Deus te tirou? Deus te colocou aqui. É verdade. Se era um ramo ruim lá, um mato que não prestava, os homens pisar em cima, e isso aqui é uma flor bonita, a pessoa até quer por perto, mas você pegar um mato ruim que não presta, um capim, as pessoas cortam e jogam fora, isso era nós. É como se Deus pegasse um pedaço de capim, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pegasse um pedaço de capim que não prestava para nós, os homens iam pisar em cima, que ia ser jogado no lixo. O Senhor disse, eu quero esse capim para mim, eu vou enxertar na minha árvore, eu quero que ele cresça, eu quero que ele dê fruto. Isso que Paulo está dando para nós, meu irmão. Você não merecia, não chora bacana. Você não merecia, mas permanece na benignidade. Agora, se não permaneceres, de outra maneira, tu também será cortado. Não dá para dar uma passeadinha assim, vou conhecer o jardim, não quero ficar enxertado aqui, Jamuzeiro é uma árvore grande, linda. Eu não quero pegar uma cebola, dar uma conhecidinha nas outras árvores, nas outras heresias, nas outras coisas. Não dá. Aí o próprio pai vai dizer, você corta fora, ingrato. Você estava lá e você pisava pelos homens, você não valia de nada, era só um pedaço de mato de capim, os homens iam pisar em cima. Fui lá, peguei você com delicadeza, cortei um outro ramo. Enxerga isso, irmão. Ou às vezes ele corta a própria videira, a própria planta. No caso nosso, o nosso Deus teve que cortar a videira. Você está entendendo para dar glória a Deus? Deus teve que cortar Jesus Cristo, ser moído, para nós ser enxertado nele da vida. Isso é bondade de Deus, é benignidade. Deus cortou a videira, que é o Cristo Jesus. E pegou aquele capim velho, pegou aquele mato que não valia nada e colocou e disse, agora dá fruto. Agora dá fruto. Aleluia. Leia em casa, o capítulo 11 de Romanos é maravilhoso. É muito lindo. Oh, aleluia. Permaneça na bondade, na benignidade de Deus. Aleluia. Colossenses 4:2. Permaneça em oração. Irmão, se tu não ora, tu não vai permanecer. Não se vive de oração dos outros, meu irmão. Não se vive. Alguém está orando por mim. Não, ora você. Para você permanecer firme, você precisa orar. Colossenses 4:2. Perseverai em oração. Velando nela. Irmão, tem duas coisas aqui que nós podemos ficar a noite inteira.
Perseverar. Mas sabe o que é perseverar? Acabou as forças. Você não tem vontade nenhuma. Mas você está perseverando. Você está fazendo, você está orando, você está em perseverança. Persevere na oração. Nem que você não queira, nem que você não tenha vontade, nem que você só dobra o joelho ali e não tenha nada para falar, nem que chore. Mas persevere na oração. Nós lançamos o desafio aqui, temos 2 meses ou mais, na última reunião geral, Assembleia Geral, de meia-noite todos nós nos reunimos em oração, né? E é a mesma coisa, Cristo, toda noite. 2, 3, 5. E eu fico me perguntando, cadê o resto? Né? Ah, pastor, eu estou cansado. Todo mundo está, irmão, mas nós temos que perseverar em oração. Com vontade ou sem vontade, irmão. Velando. Pastor, eu oro em outros horários, não tem problema nenhum. Pode orar. Você não pode parar de orar. Você tem que perseverar. Velando. Irmão, quando você está velando alguém deixa o corpo sozinho aqui e vai para o céu, irmão? Não. Pelo menos, não. Nem que seja, às vezes nem o marido fica. Às vezes nem a mulher fica. Às vezes fica alguém ou outro, mas a pessoa não fica sozinha. O que esse texto está dizendo? Que você tem que velar a oração, velando nela. Você não sai de perto dela. Em todo momento você está perto da oração. Se tem alguém dizendo vai ter oração, eu quero estar junto, vou fazer a campanha de oração, eu quero orar. Se você não tem ninguém para orar com você, mas você está ali perseverando em oração. Você quer permanecer, não é só assim. É só na oração. Mesmo sem vontade, você tem que tocar no joelho. Mesmo sem ânimo nenhum, sem força nenhuma. Daqui a pouco você começa a sentir a graça do Senhor de refrigerante. É assim que se trabalha essa coisa de Deus, irmão. É assim. E tem gente que não ora, daí como é que nós vamos permanecer? Como? Se nós não oramos, se nós não buscamos a Deus. Velando nela com uma ação de graças. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Deus, tem muitos motivos que me trouxeram aqui nessa oração, mas eu te agradeço por todos eles. Eu estou aqui porque eu estou quebrado, mas eu te agradeço por isso. Estou aqui porque eu estou sem dinheiro, mas eu te agradeço por isso. Estou aqui porque eu estou passando necessidade, mas eu te agradeço por isso. Eu estou aqui porque eu estou triste, mas eu te agradeço por isso. Eu estou aqui porque eu estou desanimado, sem força, mas eu te agradeço por isso, porque isso me trouxe até aqui em oração na tua presença. Velando nela com ações de graça. Eu estou aqui, eu estou chorando, eu estou triste, eu estou desanimado, mas eu estou aqui. Eu te agradeço por isso, meu Deus. Eu ando nela com a graça, perseverando em oração. Por isso tem gente que não permanece, irmão. Porque ele não faz isso, ele não ora. Ele não busca Deus. Nem na pior situação que ele está passando, ele não vai lá. Aí que ele faz pede oração dos outros. Não é, irmão. Deus deixou nós passar por tudo isso, porque Ele quer que nós oramos, que nós buscamos mais, nós consagramos mais, nós vamos finalizando aqui. Não uma coisa, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Permaneça na sã doutrina. Não, pastor, é coisa da igreja de Deus. Não, é coisa da palavra do Senhor Jesus. É coisa de homem, irmão. Não, eu estou falando que Paulo diz que se nós quiser ficar firme na fé, nós temos que permanecer na doutrina do Senhor Jesus. Tem gente que não tem doutrina se permanece, irmão? Não permanece. Você está falando da roupa, pastor? Não, estou falando doutrina, Bíblia, salvação, da palavra de Deus. Tem toda sorte de coisa na igreja, está voltada, menos doutrina da palavra. Olha o que Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti e das tuas roupas, isso? Da tua casa? Do teu trabalho? E da doutrina. Cuida de ti e cuida do que você aprendeu na palavra. Quer permanecer firme, irmão? Cuida da palavra que foi ensinada para você. Negocie ela por nós. Não, mas nessa igreja pode. Não, eu não negocio a doutrina. Eu aprendi isso, vou ficar firme nela. Tem cuidado de ti. Olha que coisa linda, irmão. Persevera nessas coisas. Glória a Deus. Porque fazendo isto, e aí ele dá uma palavra para quem prega.
tanto a ti como aos que te ouvem. Isso aqui nós vamos aprender também no curso do Obreiro sobre Timóteo, né? Os conselhos de Paulo a Timóteo. Nós vamos falar isso também nesse seminário. Eu aconselho você a participar em setembro, 4 segundas-feiras. Paulo está dizendo, filho, quando você permanece na doutrina, você não só se salva você, mas você salva quem está te ouvindo também. Quando não adianta eu pregar aqui para vocês e vocês olharem a minha vida totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Não adianta, irmão. Eu falei, eu botei isso nas minhas redes sociais esses dias. Essas palavras Deus fala comigo, irmão. Não adianta. Não adianta nós querer vir aqui cantar e pregar uma coisa que nós não somos. Uma coisa não adianta eu cantar lindo, pregar bonito e tudo, em cartaz e agenda, mas as pessoas que me ouvem sabem que a minha vida não é baseada na sã doutrina da palavra do Senhor. Mas se tu permanece, tu te salva a ti e aqueles que te ouvem, meu irmão. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus! Quando você ouve, você permanece na doutrina da palavra. Nós ficamos firmes na salvação. Está aí, ó. Fazendo isso, tu te salvarás. A você e os que te ouvem. Você e a tua casa. Você e os seus vizinhos. Você e os teus filhos. Você e os teus parentes. Alguém vai dizer, eu quero ser crente como ele. Eu quero ser salvo do jeito que ele é salvo na presença de Deus. Você sabe a coisa mais linda que tu vai ouvir de alguém, irmão? Como eu seria, como eu queria ser crente como você. Irmão, para mim é como se eu recebesse na loteria. Como eu queria ser crente como você é. Aí você estuda bem, irmão. Eita, eu estou agradando a Deus, aleluia. Melhor coisa, você vai ouvir na tua vida alguém reconhecer que você é um crente verdadeiro. E a última coisa, permaneça no Filho e no Pai. 1 João 2, 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O que desde o princípio ouvistes. O que eu ouvi, irmão? Palavra, doutrina, tudo isso aqui que foi ensinado. Tudo isso aqui, a fé, tudo que eu falei para os irmãos aqui. Amor de Cristo, na graça, a benignidade de Deus, na oração, na doutrina, fazendo o bem, seguindo o Senhor, permanecendo na palavra do Senhor. Portanto, que desde o princípio ouvistes tudo isso, permaneça em vós. Escuta, irmão, aleluia. Aleluia. Nós vamos encerrar com uma coisa linda. Se em vós permanecer tudo o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Você fazendo tudo isso aqui, irmão, você com certeza vai permanecer em Cristo e em Deus sozinho. Com certeza, se você amar, se você, olha que coisa, se você ter prazer de fazer o que é bom, o que é certo, seguir o Senhor, viver na palavra dele, amar as pessoas como Cristo nos amou, na graça de Deus, permanecer na fé, na benignidade de Deus, permanecer em oração, na doutrina, olha que coisa, permanecer em tudo que você ouviu desde o princípio da tua fé. Se em vós permanecerem desde o princípio visto, também permanecereis no Filho e no Pai. Isso é suficiente para você dar glória a Deus, irmão. Segredo de um verdadeiro servo de Deus, irmão, ele permanece na presença. Eu quero que a Josi, por gentileza, volte para o 14, que nós temos 7 minutos para encerrar. Eu quero o 14 de Atos, verso 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Paulo estava dizendo, se vocês quiserem ficar firmes, vocês vão ter que fazer tudo isso. Ficar firme na fé. Por quê? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Talvez Paulo levantava os braços e mostrava aqui. Eu apedrejava ontem, mas eu estou firme na fé, Senhor. Coisa linda de você ver um crente que você sabe que ele está maluco, que ele está na prova, que ele está.
Mas ele está na igreja dando glória a Deus, louvando o Senhor Jesus. É lindo de ver como ele permanece. Versículo de número 26, Josi, por favor. 27 e 28, nós encerramos o capítulo 14. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Só um pouquinho. Voltaram para Antioquia. Lá, lembra que nós falamos quando eles saíram de lá? O Espírito Santo escolheu eles, lá em Antioquia. Feito tudo que Deus mandou, pregando a palavra, voltaram para casa com a missão cumprida daquilo que Deus mandou eles. Coisa deles, irmão. Você ter aquela sensação de que você fez o que Deus mandou. Assim, eles estavam, que diz, verso 27 e 28, que nós encerramos. E quando chegaram, irmão, eu queria estar nessa reunião. E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quanto grandes coisas Deus fizera por eles. Imagina, irmão, Paulo ali reunindo todos os crentes, olha, o Senhor ressuscitou um morto, mas foi apedrejado, mas milhares de pessoas se converteram, Deus fez coisa grande. Imagina a igreja ouvindo isso, irmão. Olha que coisa linda. E como abrir aos gentios a porta da fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o último versículo fala que ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, que os historiadores e teólogos dizem que foi uma média de 5 anos. Que Paulo ficou a primeira viagem missionária fazendo milhares de missões. Ele voltou e ficou lá mais 5 anos com os discípulos, aprendendo, estudando com Pedro, com Tiago, com João, que Tiago tinha morrido, com os discípulos, e depois ele vai para a segunda viagem missionária. É o que nós vamos aprender aqui a partir da próxima quarta-feira, e você se coloque de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos dar uma de crente doido, meus irmãos? Vamos? Acha um crente aí, acha um crente do teu lado, fala assim para ele, irmão, fala assim para ele. Diga, nós vamos permanecer na fé, irmão. Você vai permanecer na fé, mas eu vou permanecer. Fala para ele, irmão, em nome de Jesus, diga, eu vou permanecer na fé. Vamos permanecer na fé. Nós não vamos abandonar a fé, nós vamos ficar firmes. Aleluia. Você que vai permanecer, dá um sinal para Deus, diga a Deus, eu ainda estou aqui, eu ainda não abandonei, eu ainda não voltei atrás, eu vou permanecer firme na tua presença, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pode pôr, José. Isso. Oh, Deus. Ele vai chorar. Senhor, eu sei que às vezes a nossa vontade é parar, nós desanimamos. Eu sei que às vezes a nossa vontade é largar tudo, Jesus. Mas nos ensina a permanecer